Bom dia. Não, ainda não. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento sobre metodologias ativas em tempo de ensino remoto. Meu nome é José de Anchieta, eu sou coordenador da EduTech e professor da disciplina de Práticas Pedagógicas, Recursos de Aprendizagem. E hoje estou aqui com os demais professores, coordenadores dessa disciplina, que tem como aula inaugural a participação do nosso querido professor Lito, que será apresentado. Eu gostaria de chamar os demais professores para se apresentarem e, em seguida, já iniciamos o nosso evento. Silvia, por favor. Bom dia a todos. É um imenso prazer tê-los aqui conosco para esse webinar com o professor Frederic Lito. O professor Lito possui graduação em Rádio e Televisão pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, 1960, e doutorado em História do Teatro pela Universidade de Indiana, em 1969. É presidente da Associação Brasileira em Educação à Distância, ABED, desde 1995. Professor emérito da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, onde lecionou entre os anos de 1971 e 2006. Foi fundador, coordenador científico da Escola do Futuro da USP, investigando novas tecnologias de comunicação em aplicações educacionais entre os anos de 1989 e 2006. É membro da Academia Brasileira de Educação desde 2019. Em 2003 e 2004, serviu como consultor do Banco Mundial, elaborando uma nova área de financiamento para projetos de educação à distância em regiões rurais, isoladas e nômades. E no mesmo período, foi consultor do Commonwealth of Learning no Canadá, no projeto de preparação de profissionais de EAD em Moçambique. Foi membro do Comitê Executivo do ICDE, International Council of Open and Distance Learning, no período de 2008 e 2012. E membro do seu Board of Trustees, no período de 2013 e 2016. Recebeu 2 prêmios Jabutis por seus livros Educação à Distância, o Estado da Arte, volume 1, em coautoria com Marcos Formiga, em 2009, e Aprendizagem à Distância, em 2011. É membro do Conselho Editorial das revistas científicas American Journal of Distance Education, dos Estados Unidos, International Review of Research in Open and Distance Learning, do Canadá, Open Learning, do Reino Unido, Indian Journal of Open Education, da Índia, e Turkish Journal of Distance Education, da Turquia. Teve os reconhecimentos do The Kiefer Prize para Educador Internacional no ano de 2010, da Association for Education, Communication and Technology dos Estados Unidos. Foi personalidade do ano em tecnologia, empreendedorismo e inovação em educação, em 2013, do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Em 2014, recebeu o The Lifetime Achievement Award do Open Education Consortium do MIT, por suas contribuições à educação digital e aberta. Atua nas áreas de educação à distância, repositórios digitais, novas formas de trabalhar, integridade acadêmica e comunicação na ciência. Finalizo essa apresentação do professor Lito, ressaltando a honra que tive em ter redigido um capítulo em seu livro Educação à Distância, o Estado da Arte, volume 2. Professor Lito, é um imenso prazer termos o senhor aqui conosco para este bate-papo sobre as metodologias ativas em tempo de ensino remoto. Nesse momento, gostaria de passar a palavra ao senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu tive dificuldades com o equipamento aqui de casa hoje de manhã. É um prazer muito especial estar com vocês hoje. Uma das poucas oportunidades que já tive nos meus 50 anos de atividades acadêmicas no Brasil, de ter uma relação entre a USP, onde eu militei durante 35 anos, e a Unesp, a sua universidade irmã estadual. É muito bom que a gente tem essa oportunidade de trocar ideias.
sempre foi um pouco, deixa eu reclamar, um pouco de frustração da minha parte, que o Unesp, que é uma universidade com campi em diferentes cidades paulistas, não usava mais a educação à distância, porque era uma oportunidade de democratizar acesso e facilitar as vidas de alunos e professores usando a tecnologia. Por exemplo, a Universidade Estadual de Minas Gerais, Universidade Estadual da Bahia, Universidade Estadual do Ceará, todos usam por seus campos diferentes de educação à distância para permitir que alunos e professores fazem cursos, oferecem cursos em todo o nível do estado, sem ninguém ter que viajar. Eu sinto grande frustração, especialmente porque na década de 70, o Brasil era um dos países mais famosos do mundo em educação à distância, porque tinha vários projetos de extrema importância e sucesso. O telecurso, da Fundação Roberto Marinho, também tinha o projeto SACI, na qual eu fui consultor durante 2 anos, que era o uso do novo Brasilsat, no satélite brasileiro, entrando no ar, e com um canal dedicado para a educação, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais resolveu fazer um programa de aperfeiçoamento dos professores de ensino básico, especialmente na área rural do Rio Grande do Norte, usando esse novo método. E era um programa que ficou conhecido no mundo todo. Você não pode pegar um livro ou revista científica sobre educação à distância na década de 70 sem ver menção do Brasil por vários projetos que tinha. O telecurso não era o telecurso 2000, foi uma edição mais tarde desse curso, mas o telecurso foi desenhado para fazer EJA, educação de jovens e adultos, quer dizer, para pessoas adolescentes ou já adultos trabalhando que não tinham terminado seu primeiro e segundo graus educacionais. No México, que também era famoso naquela época, no México eles usaram televisão e satélite exatamente para, não para EJA, mas para ensino regular, para suprimir a falta de professores de matemática e ciência nas áreas rurais espalhadas em todo o país. Então, o Brasil tinha condições de continuar avançando nesta área, especialmente quando a internet chegou, uso de meios digitais, etc., e que até agora tudo isso não foi bem explicado. Nem a Universidade Aberta do Brasil, que foi uma batalha para conseguir, a nossa associação, a BED, foi um grande apoiador da criação disso, mas a administração, os propósitos e como dizer, a relutância por parte dos professores das universidades federais, especialmente, e também estaduais, incluindo o estado de São Paulo, em geral, as 3 universidades, ou não entraram na Universidade Aberta do Brasil, ou simplesmente fizeram Operação Tartaruga. Então, é a própria comunidade educacional que é culpada pelo pouco avanço de educação à distância no ensino superior e no ensino básico também. As faculdades de educação sempre falando mal da tecnologia, ou nem falando de tecnologia, nem ensinando. Eu duvido que tem 10% daqueles formados no ensino de formação de professores em instituições públicas e privadas, em faculdades de educação, que 10% podem falar mais do que 10 minutos sobre a tecnologia em educação.
incluindo a educação à distância. As faculdades de educação simplesmente discriminaram contra isso, e eles são grande parte culpados pelo nosso atraso. Aí chega uma epidemia que dificulta a economia, a educação e tudo mais, e entramos em desespero para improvisar as coisas. Bom, vocês são da área de ensino superior, então eu vou dedicar principalmente minhas observações a isso. Educação à distância começou com cursos por correspondência. Cursos basicamente técnicas, tipo datilografia, taquigrafia, como consertar relógios, como consertar rádios, quando rádio e depois televisão chegaram. E por isso, por essa ligação com o uso das mãos, aqui no esnobismo da cultura brasileira, olhando para baixo para qualquer coisa envolvendo o uso das mãos, e querendo dar cada vez mais prestígio, encorajar seus filhos a só ir para a universidade para ter uma profissão que não envolve o uso das mãos e ganha maior salário e assim em diante. Então, essa associação com o uso das mãos criou um estigma para a educação à distância que ainda estamos lutando contra agora. Mas em 1858, deixa eu antecipar, 5 anos antes, em 1853, a Universidade de Londres foi criada por um grupo de democratas. Charles Dickens, o autor famoso daquela época, e outros bons cidadãos disseram: chega de só ter universidades para a aristocracia aqui do Reino Unido, Oxford e Cambridge. Temos que ter uma universidade para o povo. Então, foi criada a Universidade de Londres, no centro de Londres, Russell Square, uma área principal do centro da cidade. 5 anos depois, eles criaram na Universidade de Londres o sistema externo para alunos que não poderiam vir para o campus para o ensino face a face, o pessoal, presencial, o que nós chamamos hoje em dia. Só que esse sistema externo cresceu para todo o Império Britânico. E todo o Império Britânico, que significa Austrália, Canadá, África do Sul, a Índia, todos os jovens e adultos que queriam um curso universitário com diploma da Universidade de Londres, por correspondência, poderiam fazer seus cursos. Mahatma Gandhi, o grande pacifista e filósofo, ganhou o título de advogado, morando em África do Sul, Cape Town, cidade do Cabo, obteve seu diploma totalmente à distância. Isso numa época quando o navio carregando o correio entre o Reino Unido e África do Sul levava 2 meses. Então, 2 meses para vir com material de ensino, 2 meses para voltar com o que o aluno produzia para ser avaliado. Olha a paciência que foi necessário o aluno ter. Hoje em dia, nos meios digitais, o aluno fica pé da vida se o tutor não responde dentro de 10 horas ou 24 horas às suas perguntas. O nível de tolerância de impaciência para uma resposta mudou bastante nesses 100 anos. Um pouco mais de 100 anos. Mas, logo depois, os Estados Unidos entrou com prestigiosas universidades como a Universidade de Chicago, oferecendo, no fim do século XIX, cursos para as pessoas que moravam na área rural dos Estados Unidos. Aí, de aí em diante, explodiu. E a maior universidade à distância hoje em dia, que começou com os outros por correspondência, depois passou para a televisão, depois agora para meios digitais, é a Universidade Indira Gandhi, da Índia, que tem 3.400.000 alunos. Tem bacharel, mestrado e doutorado com grande tranquilidade e qualidade de uma boa universidade estilo britânico,
de grande qualidade e grande respeito internacional. E aqui no Brasil, a gente está tentando decolar. Agora, com essa situação emergencial que nós estamos, estamos apanhando, inclusive está surgindo nova terminologia, educação remoto emergencial, para significar que não é bem educação à distância, mas uma tentativa de fazer educação à distância por pessoas que não tinham experiência anterior. Deixa eu te dizer, só para começar a entrar em certos detalhes, não existe um padrão dominante de educação à distância. Padrão dominante é um termo técnico. Por exemplo, automóveis começaram a ser construídos nos Estados Unidos e na Europa no fim do século XIX e nos primeiros 40, 50 anos de fabricação de carros, tinha carros com 3 rodas, com 4 rodas, com 5 rodas, com 6 rodas. Não tinha um padrão dominante de quantas rodas. Também tinha propelação do veículo feito por vapor, engenhos de vapor, de baterias, de petróleo e assim adiante. Não tinha um padrão dominante. Mas em Henry Ford, 1926, criou o modelo T, que era 4 rodas, combustível, motor combustível, etc. Isso criou um padrão que dominou até hoje. Quase todos os carros têm apenas 4 rodas e isso é padrão. Educação à distância não tem esse padrão dominante. Então, a ideia de que você tem que seguir um certo modelo simplesmente não é verdade. O criador de um bom programa de educação à distância, seja para o ensino superior, seja para o ensino básico, seja para a educação continuada de adultos que estão querendo se atualizar na sua própria profissão, ocupação, assim adiante, ou que quer mudar de profissão, tem que adquirir conhecimento. Quem está organizando o programa novo de educação à distância é mais ou menos na mesma posição de um compositor de uma sinfonia musical, ou de um regente de orquestra que vai tocar essa música. Quer dizer, o número de possibilidades que você tem é quase infinita. Por exemplo, no caso do compositor, ele pode contar com cordas, violinos, violoncelos, assim adiante. Ele pode contar com instrumentos de sopro, de percussão e assim em diante. E pode usar dinâmicos diferentes, muito volume, pouca velocidade, pouca velocidade e assim em diante. E o regente da orquestra também pode interpretar a partitura feita pelo compositor do jeito que ele acha mais eficaz para o tipo de público que vai ouvir essa música. Ou no caso de educação à distância, para o tipo de aluno. O que determina o estilo geral, os pontos principais de fazer um bom programa de educação à distância e qual é a natureza da disciplina. Se está na área de saúde, de engenharia, uma coisa extremamente técnica, você tem que usar certos instrumentos, certas técnicas de conduzir a informação, levar o aluno a compreender com a maior facilidade possível. E depende também do aluno, se é maduro, pouco maduro educacionalmente, quer dizer, em muitos anos de classe. Porque uma das coisas que nós sabemos em educação é que o melhor preditor, uma coisa que melhor prediz se o aluno vai ter sucesso em qualquer curso, o conhecimento anterior que esse aprendiz, que esse futuro aluno tem.
Se ele conhece quase nada, aí você tem que, no início do curso, criar a base sólida para o conhecimento dele. Se o aluno já tiver conhecimento, deixe o aluno avançar. Inclusive, deixe usar esse momento para dizer uma das minhas grandes frustrações aqui no Brasil, que eu quero criticar para cima e para baixo, é o absurdo ênfase em isonomia. Não, claro, isonomia, quando você diz que todos os alunos devem ter uma boa educação, pobres, classe média, ricas, todos devem ter uma boa educação, claro, estou em favor disso. Mas nos países da língua inglesa, há uma outra acepção disso, em que a maior parte dos alunos, vamos dizer, 80% dos alunos, os alunos de capacidade normal, intelectual, cognitiva e assim diante. Tem 10% que é uma turma que, por razões ou intelectuais ou condições de morar numa casa, numa família que não se interessa por livros, por passeios para museus com seus filhos, eles precisam ter atenção especial. Então, em muitos países da língua portuguesa, existe, especialmente no ensino básico, existe um segundo professor na sala de aula para ajudar a criar pontes para facilitar a aprendizagem para os alunos que têm maior dificuldade de avançar e acompanhar os 80%. Do outro lado, nos outros 10%, que são os alunos que são, eu não gosto do termo superdotado, mas são os alunos que aprendem mais facilmente. E aqui no Brasil não há nenhuma atenção especial dada para esses alunos. Enquanto nos países de língua inglesa, esses alunos que têm uma capacidade cognitiva que facilita aprender mais rapidamente e usar mais abstração no seu pensamento, eles podem até fazer no ensino médio, eles podem fazer cursos universitários, ou presencialmente ou à distância, em química, biologia, física, história, literatura também. Sobrinhos meus fizeram esse chamado Advanced Placement, colocação avançada. E quando eles chegam na universidade, eles ganham os créditos para isso sem ter que fazer o curso de novo, porque eles já fizeram quando eles estavam no ensino médio. O Brasil não tem nada disso, é extremamente frustrante. E um dos grandes usos de educação à distância pode ser para atender tanto os alunos 10% com dificuldades de aprendizagem, quanto aqueles que aprendem com grande facilidade. E vamos eliminar essa isonomia exagerada. Exatamente como temos que eliminar a exagerada ideia de salários iguais e promoções especiais para professores que não são produtivos, que não produzem bons alunos. Esse negócio de salários iguais para professores universitários que pesquisam e produzem muito, e aqueles que não produzem muito, não é justo. Outra coisa que dificulta o avanço de educação no Brasil é a mentalidade na cultura de cartorialismo. Se não tiver um diploma na área, não pode ser professor nessa área. Isso é absurdo. Tem gente que ganhou seu notório saber, ficaram famosos ou nas artes, ou escrevendo livros, embora eles não tenham títulos universitários. E essas pessoas podem, pela lei, eles podem entrar nas grandes universidades públicas e privadas com currículo sem diplomas, mas com outra forma de produção de competência. Quando eu entrei na USP, em 71, como professor, tinha vários professores que não tinham títulos universitários, mas depois, pela mentalidade cartorialista, eles foram obrigados a fazer doutoramento direto, sem fazer cursos. Então, mas agora eu não conheço ninguém
que militam em universidade, especialmente as públicas, que não tiver títulos regulares, bacharel, mestrado, doutorado, etc. Muito bom. Então, a criação de um curso de educação à distância é como tocar o órgão, entende? Em que você pode, se você quer campainhas baixos, de tom baixo, pode ter, é só apertar o botão. Tom alto, se quiser instrumentos de percussão tocando ao mesmo tempo, é possível. Você pode fazer o que você bem entender, dependendo da natureza do conteúdo, da maturidade dos alunos, da tecnologia disponível para você. E também você tem uma variedade grande de meios ativos. O que é meios ativos? Meio ativo é o ensino teórico de qualquer matéria, matemática, história, literatura, etc., é uma coisa que muito facilmente pode ser dado totalmente à distância. Você não precisa de presencialidade para ensinar história, literatura, direito, eu diria, entende? Educação à distância é muito bom trabalhando sozinho na parte teórica. Mas, se as coisas complicam e tem que ter uma parte de experiência mão na massa, como na área de saúde, médico, enfermeira, eu diria até farmacêutico, aí tem que ter a parte de presencialidade. Mas quais seriam as porcentagens? E isso não tem regras fixas sobre isso. É bom senso que diz, e experiência prática. Você tem que conhecer a literatura. E quem não conhece a língua inglesa, pelo menos para fins de leitura, não pode fazer educação à distância séria, porque você não está acompanhando a literatura em língua inglesa, ou francesa, ou alemão, para saber o que está sendo descoberto nas pesquisas sobre educação à distância, constantemente, nos 12 ou 15 revistas que existem internacionalmente sobre educação à distância. Você vai ser um amador sem conhecer essas pesquisas. Então, a entrega de teoria é uma coisa, mas para solidificar esse conhecimento e compreensão da teoria, você tem que ter atividades práticas, se for possível. Ou estudo de caso. Os alunos podem trabalhar mesmo online em educação à distância, cada um na sua casa, mas trabalhando em grupos, 5, 6, 10 alunos trabalhando no estudo de caso, ou um tipo de laboratório, química, física e outras formas de laboratório. Pode ter um laboratório mesmo na área de história, ou usando textos diferentes, conferindo um teórico contra outro teórico. Na discussão entre os alunos, se tem educação entre os pares, os alunos, um aluno ajudando o outro aluno. Porque um outro problema que nós temos aqui no Brasil é a dominação na sala de aula do professor. O professor fala o tempo todo, ele quer ser o repassador do conhecimento, quando esse conhecimento está nos livros, obriga os alunos a ler os livros, depois eles vêm para a aula, ou presencialmente, ou à distância, para solidificar, esmiuçar, aprender o que está sendo dito entre as linhas do texto que foi lido. Essa ideia do sala de aula invertida, em que os alunos assistem um vídeo ou leiam o livro antes de ir para a aula discutir isso a primeira vez, isso é coisa muito antiga. Eu fui educado dessa forma 50, 60 anos atrás. A gente leia antes da primeira aula sobre o assunto, vem para a aula e a discussão é muito mais rica. Seja o professor, aluno, seja qual for as características. Deixa eu ver. Então, meios ativos. Você tem que ter atividades práticas. E a educação à distância permite isso. Você pode ter
200, 300 alunos na classe, mas a tecnologia existe para dividir eles em grupos de 4, 5, para avançar, elaborando projetos, educação baseada em projetos, no caso de ensino básico, a ensino superior também, os alunos poderiam fazer um Wikipedia sobre a matéria sendo estudado. Em tipo de jornalismo, escrever verbetes, que vai obrigar eles a compreender o conteúdo maior. Então, a educação à distância, o santo baixou na cabeça desse gringo aqui outro dia, quando eu percebi que o que estamos vendo acontecer hoje em dia é uma renascença da renascença. Porque na renascença do século XIV, XV, se você morava na Itália e queria estudar com Erasmo no Rotterdam, você tinha que ir até Rotterdam e ficar lá 1, 2, 3, 4 anos. Se você morava em Inglaterra, queria estudar com Pascal na França, você tinha que ir lá. Hoje em dia, ninguém precisa viajar. Podemos fazer estudos avançados, pós-doutorados, feitos à distância, até jovens poderiam fazer cursos de extrema complexidade, dificuldade, estudos avançados, sem sair de suas casas, desde que eles tenham a capacidade de fazer isso. Tem uma renascença da renascença, que vai florir muita coisa. Uma das coisas que certamente já está acontecendo é que as universidades públicas e privadas no mundo todo, mas especialmente no Brasil, cujo modelo de que se faz numa universidade moderna está totalmente desatualizada. As universidades públicas e privadas, do jeito que as coisas estão hoje em dia, estão perdendo sua monopolização de certificação de competência por parte das pessoas, que é diploma de bacharel, mestrado, doutorado, etc. Outras entidades estão entrando. Eu estou falando isso vários meses, ou tem mais do que isso, e semana passada o Google anunciou que vai entrar na sua universidade. E Apple, logo depois disso, eles também. Porque quem é o detentor do conteúdo, textos, teorias, vídeos e tudo mais, é só organizar isso. E você não precisa de espaço físico, não precisa construir prédios. Entende? Eu lembro no tempo de videotexto, muitos de vocês não devem saber o que é videotexto, era um dos precursores da internet. Era o uso de linhas telefônicas comuns, com aparelho de televisão, linha telefônica e uma caixa preta, que era o decodificador das imagens de vídeo. Era uma internet embriônica. A gente não poderia fazer a letra O, perfeitamente. Tinha que ser feita em forma mosaica, tijolinhos. Na década de 80, aqui no Brasil, tivemos isso, era uma tecnologia francesa, muito bonito, não tinha muito de educação acontecendo lá dentro, era muito mais comercial, divertimento, e assim diante. Mas, agora esqueci o ponto que eu ia fazer sobre videotexto. Mas eu era muito ativo, eu comecei a dar aulas na USP sobre o que eu chamava de televisão bidirecional, que era isso. Mas hoje em dia, com a internet, o que podemos fazer é uma coisa fenomenal, muito rica, mas tem que ter imaginação, o que é que você quer fazer, como o processo de avaliação de um aluno para atribuir uma nota, tudo isso. Estou colocando, se não me lembro se já está no site da ABED, eu recomendo a vocês que você consulte o site da nossa Associação de Profissionais de Educação à Distância. O endereço é www.abed.org.br. Vai na Mediateca, você vai achar toneladas de informação em bom português sobre como fazer, como avaliar o aluno, como fazer a programação, atividades ativas. Isso é muito importante. Como professor de comunicações, eu percebo que um fenômeno que está acontecendo no mundo todo é que, enquanto os meios de comunicação
até agora foram principalmente empurrar, em que as emissoras de rádio, TV, jornais impressos, etc., era de um lugar central, comercial ou não comercial, para o público, que aceitava ou não, ligava a rádio, não desligava a rádio. Hoje em dia, a mais forte é o puxar, por parte do espectador ou daquele que quer aprender alguma coisa. Quer dizer, muitas entidades públicas e privadas estão colocando a sua informação na internet, só que o poderoso agora, nesse caso, não é mais a emissora, é muito mais quem toma a decisão de ver o que em inglês a gente fala would be, aquele que ia ser um aluno. Outro fenômeno, tem duas tendências que estão mudando as coisas muito rapidamente hoje em dia. Eu não estou falando de pandemia, de coronavírus, estou falando da demografia do Brasil. A demografia do Brasil, os dados estão mostrando que há uma acentuada, incrementada diminuição de número de partos. Quer dizer, estamos cada ano recebendo cada vez menos bebês novos. Que significa o quê? Significa que nós vamos precisar de menos escolas para as novas gerações. Não vai ser necessário construir novas escolas, é só usar aquelas que nós já temos. E vamos precisar de menos professores também para atender menos alunos. Isso é muito bom, porque significa com menos alunos pressionando, especialmente no país pobre, como é uma grande parte do Brasil, que nós podemos investir mais o dinheiro que estamos gastando para a educação, gastar mais e melhor com aqueles. Também significa que nós precisamos de tantos professores, podemos selecionar melhor aqueles que são candidatos para que selecionamos os melhores, mais capacitados para serem professores na sala de aula presencial e na educação à distância também. Um outro fenômeno extremamente interessante, com isso que eu vou parar, é o fato de que em todos os setores produtivos na sociedade, indústria, serviços, comércio, etc., o software de inteligência artificial, analítica, big data, está crescendo e com grande similaridade. Isso significa que daqui em diante, uma pessoa que trabalha numa indústria ou num aspecto de comércio, se quiser mudar para um outro setor, mas trabalha numa dessas áreas que está sendo em todos, um desses assuntos, como inteligência artificial, big data, etc., não precisa voltar para a escola. Ele pode ir para a internet e achar os cursos com aprendizagem autodirigida. Ele não precisa de um professor, não precisa de uma instituição para credenciar, ele não precisa de diploma. As coisas vão mudar e para o melhor. Vai dar mais poder ao aprendiz em potencial também. E vai puxar as coisas que vai permitir transferir de um setor produtivo para outro setor. Isso é muito bom. Então, se eu fosse dono de uma universidade, ou reitor durante mais do que 4 anos em universidade, eu diria para meus colegas, temos que investir em educação continuada, porque isso vai ser importante para a sociedade. Educação formal e não formal, mas que leva ao conhecimento, e não tanto aos diplomas, que não vão ter tanto valor, porque as coisas estão mudando tão rapidamente. Isso deixa de dar mais uma tendência. As pesquisas mostram que 50% das pessoas que tiram títulos universitários no mundo todo, isso não somente no Brasil, acabam não praticando a profissão para a qual eles estudaram na universidade. 50%.
Isso quer dizer, como professor universitário, já estou sabendo que 50% das pessoas na minha sala de aula não vão praticar a profissão para a qual eu e meus colegas estamos ensinando. Que responsabilidade? Temos que ensinar o que para eles? Well, como sobreviver numa sociedade em que as coisas estão mudando tão rapidamente. Muito mais temos que ensinar como pensar claramente, como comunicar claramente, como basear decisões na evidência e não na inspiração momentânea. Eu vou parar aí e espero ter provocado vocês um pouquinho. Estou à sua disposição para perguntas aí. Obrigado pela atenção. Alô? Alô? Aham, ok. Olá, professor. Aqui estamos. A Ana acho que está aqui comigo, a Silvia também. Então, temos várias perguntas aqui. Nossa audiência foi bastante ativa. Gostaria de parabenizar a todos pela excelente participação. E vou deixar para a Ana comentar algumas perguntas, a Silvia, e depois eu coloco também. Então, vamos iniciar nosso debate? Gente, eu iniciei essa palestra apresentando o currículo do professor Lito, mas agora eu gostaria de enaltecer os organizadores, né? Esse evento foi organizado pelo NEADTIS, pelo Edutec BB, com o apoio da GDC, o IEP3, o IBB, a FMB, então todas as unidades, institutos e núcleos da Unesp. Nós trabalhamos em conjunto com todos esses núcleos, todas essas unidades e todos os institutos para poder promover essa palestra a vocês. E a primeira pergunta que veio no chat, professor, foi de uma aluna minha de mestrado, a Ariane Villanova, que ela está fazendo um projeto de sala de aula invertida. Então, o que ela pergunta, ela faz o seguinte comentário e pergunta. O meu projeto é um ensaio clínico randomizado que objetiva avaliar a retenção de conhecimento imediato e tardio quanto ao método tradicional e sala de aula invertida. E ela ofertou nesse momento que ela está de obtenção dos dados totalmente online. Ela conseguiu virtualizar a sala invertida totalmente. Aí ela pergunta, qual a sua percepção quanto à perspectiva de fazer a sala de aula invertida totalmente online nesse momento de pandemia? Respondo agora? Acho que sim. Sim. Eu sou totalmente em favor disso. Foi assim que eu fui educado, eu tive bons professores, e não me surpreende que pesquisas mostram que é uma forma de retenção do conhecimento muito, muito bom, porque o invertido significa que o aluno tem contato com o conhecimento antes de ouvir o professor fazer análise, fazer uma apresentação. Quer dizer, o aluno já suja as mãos, já entra na água para ver a temperatura da água antes de ouvir o professor. Isso deixa o professor para um cargo, uma responsabilidade muito maior do que estava antes. Do jeito que a sala do professor no Brasil, sala de aula presencial está no Brasil, e talvez a educação à distância também, é que o centro de atenção é o professor, porque ele ou ela vai ser transmissor de informação, o conhecimento. Isso está errado. Está errado, porque se o aluno, por uma razão ou outra, tira uma soneca durante a aula, uma coisa está perdida, ou está distraído para um carro novo passando na rua lá fora da sala de aula. Está perdido. Não, muito melhor é uma programação, ou através de educação à distância, ou presencial, em que o aluno mergulha no conhecimento, em que pode dormir em cima do livro e depois acordar e continuar lendo o livro, porque a aula não vai terminar em 40 minutos, entende? E o aluno vai para contato com o professor, ou online, ou presencialmente, para
destrinchar o que aconteceu lá. Como interpretar o que o autor estava dizendo entre as linhas. Quer dizer, coisas que não todos os notas de rodapé vão explicar. É uma forma de aprofundar, segurar na cabeça do aprendiz o que ele ou ela deve fazer. Acho que mostrei meu entusiasmo para isso e a evidência está muito clara. Se o aluno recebe contato superficial, só o blá 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 do professor, e se o professor não estiver inspirado? Uma das vantagens uma das vantagens do educação à distância é que o aluno pode repetir, se for um vídeo, ele pode repetir sem encher o saco do professor, porque pedir para o professor repetir 2 ou 3 vezes até que o aluno aprende com ideias complexas, e quanto mais avançado for o estudo, então mais complexidade tem. Então, educação à distância é perfeito para estudos avançados, porque você pode obter informações de outras partes do mundo sem sair de sua casa, e também você pode buscar na internet onde você pode ter informação complementar. Entende? Estou totalmente em favor. Meu ponto era de que o método chamado invertida não é nada novo, é muito antiga, só que foi usada sem as tecnologias modernas. Mas tanto antigamente quanto hoje em dia, é extremamente eficaz. Perfeito, professor. A Francismar Lopes perguntou: ensinar, aprender e avaliar através das telas tem sido muito difícil porque nem sempre a interação é estabelecida. Qual a sua orientação, professor Lito, para superar essa barreira comunicacional? Well, o profissional que vai administrar, que vai organizar, porque veja, não conta para ninguém que eu falei isso. É um segredo. Vai ficar entre vocês aí no Botucatu e eu. Mas educação à distância, ensino superior especialmente, tem melhores chances de ser mais eficaz do que o presencial, do que você pode imaginar. Por quê? Porque é feita por uma equipe. A Universidade Aberta da Inglaterra, que eu já visitei várias vezes, eles têm, às vezes, 200 pessoas, inclusive pessoal de televisão, de grafismo, mas 200 pessoas que ficam de 6 a 18 meses produzindo um curso. Ok? Um semestre de um curso, um ano de um curso. Olha a diferença. Você tem... Eu disse 200, não, era 20, desculpe. São 20... você tem o conteudista, você tem o especialista em tecnologia, como se chama? O sintaxe, em que ordem você vai colocar as coisas. O termo técnico me escapou. Design instrucional, instrução, o design da instrução. Em que ordem a educação distante vai apresentar o conhecimento ao aluno? Usando realidade virtual, vai usar vídeo, vai usar realidade aumentada, grupo de discussão, projeto, experiências baseadas em projetos e assim diante. Entende? A potencial para a educação à distância. E na educação à distância, todo o curso tem que estar gravado, todo o conteúdo, as atividades que os alunos vão exercer, antes do curso começar. Em educação presencial, tudo depende da improvisação, da inspiração, melhor, a inspiração do professor na sala de aula, no dia de sala de aula, no dia de aula. Se bateu o carro indo para a universidade, obrigou com o parceiro, não vai ter muita inspiração. Enquanto na educação à distância, como equipe de 20 pessoas trabalhando, a inspiração tem que estar embutido.
a gente fala em inglês baked in, e quando você faz um bolo, os ingredientes do bolo are baked in, to bake, ok? A inspiração, o sucesso está garantido. Então, por isso eu digo que a educação à distância tem potencial, quando é bem feito, de ser muito melhor do que... Não, isso não quer dizer que um professor bem inspirado com frequência, porque se tiver 15 semanas de um curso universitário, reunindo 1 ou 2 vezes por semana, não vai ser todo dia nessa presencialidade que o professor vai ser inspirado. Eu já tive grandes professores nas universidades onde eu estudei e palestras que eu ouvi de conferencistas em congressos que realmente me inspiraram com discursos bem organizados, início, meio, fim, bons exemplos, coisas para cogitar, para pensar. E isso pode ser embutido na educação à distância, mas você não pode garantir que isso existe na educação presencial, porque não é todo professor que tem essa capacidade. Professor Lito, eu gostaria de passar agora 2 perguntas, porque temos muitas. Então, já de cara, vou dizer que talvez não consigamos passar todas as perguntas do nosso público para o senhor. Mas depois, se a gente puder reunir elas, organizar num e-mail e depois compartilhar aqui, seria interessante. Eu vou tentar unir 2 perguntas em uma, porque elas estão bem relacionadas. Então, a Beatriz Oliveira e o Fábio Fontolan, eles perguntam algo semelhante. Como sabemos agora, na pandemia, o ensino EAD está sendo a única solução, mas tem muitos alunos que reclamam que não conseguem aprender dessa forma. Como agir nessa situação? E ligado com isso, qual a sua perspectiva da diferença que existe entre ensino remoto, que nós estamos praticando agora na pandemia, e o EAD, que é algo que nós gostaríamos de ouvir do senhor essa perspectiva das 2 coisas. No meu livro, Aprendizagem à Distância, que está distribuído gratuitamente no site da ABED, está na Mediateca. Os 3 livros que eu tenho no início da década, 2010, 2011, Educação à Distância e o Estado da Arte, volumes 1 e 2, e Aprendizagem à Distância. Eu fiz os primeiros 2 em conluio com meu amigo de longa data, Marcos Formiga, veio os amigos da CAPES na década de 70 e 80. No segundo livro que eu fiz sozinho, Aprendizagem à Distância, eu identifiquei 24 sinônimos para a educação à distância. Tem educação distribuída, educação flexível, distribuída, tinha 24 definições para a mesma coisa. E eu não tive problemas com isso. Uma coisa que você tem que ter cuidado no mundo acadêmico é eponemia. O que é eponemia? Estudiosos, pesquisadores, alguns muito bons, outros nem tão bons, são medíocres, mas que querem ficar famosos, e eles acham que, em vez de ter grandes ideias novas, grandes descobertas, eles criam um novo nome para uma coisa que talvez não seja tão nova. E com isso, eles querem que seu nome seja atachado. Por exemplo, os médicos tomam um juramento baseado na declaração de Hipócrates, entende? Não é? O juramento hipocrático. Todo pesquisador em ciência, em física, biologia, química, educação à distância, quer que seu nome seja lembrado na história, seu nome seja ligado a uma invenção que foi inventada ou identificada. Então, você tem que ter cuidado. Para mim, eu uso hoje em dia, desde que saiu alguns meses atrás o termo educação remoto, eu gosto, é uma maravilha,
porque significa, não é próximo, é remoto. E identifica a educação à distância perfeitamente bem. E eu escrevo muito sobre educação à distância, então é difícil, escrevendo no mesmo parágrafo, evitar repetir a palavra educação à distância. Tem que usar EAD ou outro sinônimo. Então, a palavra remoto, que caracteriza distância, maior ou menor, é perfeitamente usável. Eu não faço nenhuma distinção. Se você coloca a coisa em condições de emergência, ok, tudo bem. Significa o que estamos passando agora com amadores, pessoas que nunca fizeram educação à distância antes. O que eles estão fazendo agora é fraca. Em alguns casos não fraca, mas em geral é fraca. Então, eu acho que isso é uma fase que vai passar e o termo, para mim, o termo remoto, perfeitamente aceitável como sinônimo. Inclusive, eu li um artigo na revista americana de educação à distância outro dia que achou 42 sinônimos de educação à distância, todos significando a mesma coisa. Que não sei se eu respondi adequadamente. Professor Lito, então agora eu vou fazer um conjunto de perguntas que eu reuni aqui, e há um comentário sobre uma certa dificuldade, né, de ter uma resistência ao ensino remoto. Então, a Cassiane Fontes pergunta aqui, por que essa negação histórica das universidades brasileiras ao ensino à distância? Então, eu queria fazer um comentário que, com a pandemia, nós estamos entendendo que, pelo menos, estamos exercendo o ensino remoto, como o senhor disse, à distância, né, mas que não é exatamente a instrução educacional do equipe muito grande, mas os professores estão tendo que aprender recursos para fazer essa atividade de ensino remoto. Então, além da pergunta da Cassiane sobre essa resistência, qual é a sua visão sobre essa dificuldade, talvez, que nós estejamos enfrentando? É um problema tecnológico? Porque a educação à distância, a tecnologia, possibilita o acesso democrático, mas muitas pessoas, do outro lado, não estão tendo acesso aos recursos, né? Então, eu queria que o senhor comentasse a respeito. Obrigada. Bem, eu achei bem claro, eu tentei ser claro bem no início, talvez algumas das pessoas que chegaram, porque nós atrasamos no início dessa transmissão, dificuldades técnicas, eu tentei explicar no início das minhas observações que educação à distância começou com cursos por correspondência, estavam inicialmente nos meados e finalzinho do século XIX, início do século XX, com ocupações que lidaram com as mãos, entende? Consertar relógios, consertar rádios, taquigrafia, operando máquina de escrever, entende? E o snobismo da cultura brasileira, que diz que quem trabalha com as mãos tem menos prestígio na sociedade e salarialmente do que quem trabalha com a cabeça, isso continua até hoje. E tem muitas famílias que que nem querem que seus filhos sejam artistas, porque o artista trabalha com as mãos, entende? E tem uma entrada de dinheiro irregular, etc. Não, por que arriscar? Por que a gente não vai para a universidade e aprende uma profissão que vai te garantir prestígio e bom salário? Isso é bobagem. As pessoas têm que trabalhar com o que eles gostam, entende? Então, por isso, a gente não tem o ensino bom no ensino básico como a gente devia ter, porque às vezes atrai pessoas que acham que, bom, eu não sei que outra profissão se eu entrar no ensino básico como professor, eu sei mais do que os alunos de matemática, de português, de ciências, eu vou ficar bem com isso. A gente não quer professores motivados por isso. A gente quer professores de ensino básico idealistas,
que querem transferir sua paixão pelo conhecimento e as coisas vagas, ambíguas na história, na literatura, na ciência também, as coisas que a gente não entende até hoje, em astronomia, energias molecular, entende? Eu sinto... Mas veja, nessa pergunta que foi feita, você não pode forçar uma pessoa a fazer um curso à distância. Educação à distância não é para todo mundo. Para o aluno de qualquer idade que tem que encostar no professor, ou para elogios. Mariazinha, que trabalho maravilhoso você fez no seu trabalho de geografia. Parabéns, parabéns. O aluno adora ouvir parabéns do professor. Ou se o aluno que precisa ter o professor cobrando. João, você não entregou o seu trabalho de matemática ainda. Quem tem que encostar no professor para elogios ou cobranças não serve para educação à distância. Educação à distância exige um certo grau de autonomia e entusiasmo, desejo de aprender ou de ganhar o título outorgado e assim em diante. Então, assim, não pode forçar. Escolas presenciais sempre vão existir para aqueles que não se dão bem com a educação à distância. Mas as pesquisas estão mostrando, hoje em dia, que a melhor educação é o complemento das duas, o híbrido. Um pouquinho de educação à distância, um pouquinho de presencial. As proporções, que deve ter 10%, que deve ser 50%, etc., dependendo do assunto, do conteúdo, o nível de maturidade educacional e em termos de motivação do aluno, para dar sucesso. Sobre o fato de que, vamos dizer, 30%, 20% da população não tiver acesso aos meios computacionais, I'm sorry, sinto muito, isso não é culpa minha, mas isso não quer dizer que 70% que tem acesso devia ser prejudicada. Eu não aguento essa choradeira idiota das faculdades de educação, que são tão contra a educação à distância, que dizem, não, se não tiver 100%, não está perfeito. Bom, isso é uma falácia. Você sabe o que é uma falácia? Uma falácia não é uma coisa falsa. Não é falsa. Muita gente acha, porque não se ensina isso bem no Brasil. Eu escrevi um artigo que você pode achar na internet de graça sobre falácias lógicas. Coloca meu nome e falácias lógicas, argumentos falsos, argumentos distraivadas, não sei qual é a palavra, em que eu identifiquei mais de 40 falácias que desvirtuamentos do argumento. Não é falsidade, é para desvirtuar a resposta. Por exemplo, quando o aluno entrega o trabalho para o professor. Professor, aqui é meu trabalho de final do semestre. Não é exatamente o que o senhor queria, mas eu fiz o máximo que eu podia. Sinto muito, tem que ser reprovado. Se não foi o que eu queria, não vem com outros argumentos. Isso não cola, isso é uma falácia. Então, a falácia de aqueles que dizem, puxa, 30% da população não tem acesso à internet. Sinto muito. Dá computadores para eles. Arranja fundações que fazem isso. Temos um fundo chamado FUST, um fundo de universalização de telecomunicações, etc. Faz décadas que o governo brasileiro coleta imposto na cobrança telefônica mensal e do internet também, de todo mundo, num fundo que tem trilhões de reais. Esse dinheiro é uma caixa preta. Tem um senador, eu acho que do Rondônia, que tem uma lei andando no Senado brasileiro agora para usar esse dinheiro do FUST para comprar computadores para os jovens cujas famílias não podem comprar isso. Ou se a gente tivesse um sistema de bibliotecas públicas, como tem em outros países, essas bibliotecas públicas poderiam ter computadores de acesso público. Os telecentros também.
Eu trabalhei muito na Escola do Futuro da USP com os telecentros no Brasil. A falácia de dizer que, puxa vida, 30% não tem, então vamos não fazer nada. Isso é chamada a falácia da nirvana. Nirvana. Quer dizer, a falácia de exigir só a solução perfeita. Se não for a solução perfeita, não interessa. Bobagem! 70% já é uma boa solução para 70% da população, 3/4, 2/3. Entende? Nem sempre você tem a solução perfeita, nem em medicina, nem em farmacologia, nem a indústria, em comércio. É a mesma coisa com a educação à distância. Se não existe uma solução perfeita, então vamos lidar com aquilo que é o mais perfeito possível. Se 30% não tem acesso a computador e internet, então vamos usar a educação à distância, como o governo do estado de São Paulo está fazendo. Não conheço o secretário de educação, mas ele está fazendo um belo trabalho. Internet para quem tiver internet, acesso à internet. Televisão em circuito do Fundação Padre Anchieta, gratuita, e finalmente curso por correspondência. Entrega de material impresso, e o aluno relata um sistema de conseguir feedback para a sua avaliação. Não, a reivindicação à perfeição não vai comigo, não. É uma falácia. Então, próximo. A gente tem uma pergunta que vai ser a última, né, professor? Porque a gente já está estendendo o tempo. E a pergunta da Flávia Bastos, e a gente vai unir com a pergunta da Aline Missil. Então, a da Flávia é: professor Lito, como podemos tornar as bibliotecas ativas nesse contexto de tantas mudanças no ensino superior? Atrelado a por quais modificações que as bibliotecas devem passar para entrarem nesse contexto de ensino remoto? Então, sobre as bibliotecas, professor, qual é o seu sua opinião sobre isso? Como que o senhor pode nos ajudar a tornar as bibliotecas mais ativas e o que elas devem alterar nesse momento de ensino remoto? Isso é uma boa pergunta. Passei muitos anos na minha vida em bibliotecas de livros raros, manuscritos, bibliotecas universitárias comuns. O Brasil é pobre em bibliotecas universitárias, enquanto boa biblioteca universitária nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá, tem 4, 5, 7 mil milhões de volumes. Aqui no Brasil, eu acho que toda a USP não supera 2 milhões de volumes nos 70 bibliotecas que as diferentes faculdades e institutos têm. Primeira coisa, um aviso. Essa resposta de que não, tudo que é preciso está na internet, não precisa de livros físicos, revistas físicas, nem do passado, nem do presente. Isso não é verdade. Isso é absolutamente uma verdade. O problema, uma das coisas que me assustou quando eu comecei a lecionar na USP, depois de toda uma educação e carreira feita nos Estados Unidos, é como não há em pesquisa aqui a exigência. Existe mais em algumas áreas de conhecimento do que em outras, mas em geral, pelo menos nas humanidades, onde eu atuava, não há exigência de exaustividade. Quer dizer, mesmo nas defesas de tese em que eu atuava como examinador, eu tive que reclamar que o autor não demonstrou na revisão da literatura que ele ou ela exaustou todas as fontes de informação sobre esse mesmo assunto que já aparecem na literatura. Entende? E em ciência, se você não demonstra que você está construindo, tijolo por tijolo, o edifício do conhecimento em qualquer área de conhecimento, cada pesquisa tem que avançar, aumentar o muro. E aqui, por preguiça e por não exigência por parte do orientador e dos membros da banca,
Quem escreve uma tese, o trabalho de fim de conclusão de curso, ele usa o que está à mão. O que não está à mão, deixa de lado, deixa de fora, entende? Isso não é aceitável no mundo científico mais sério. Então, bibliotecas vão ser, seja em forma física, seja em forma digital, física ou digital, vai ser a nossa salvação. Senão, nós nunca vamos poder fazer a arqueologia do pensamento. Onde as ideias surgiram, quem surgiu isso, quem surgiu aquilo, quem tinha mais razão ou não, isso se encontra na biblioteca, seja biblioteca física, seja digital. Estou trabalhando, inclusive, nesses dias, com amigos na América do Norte, Europa e Ásia, para formar aqui no Brasil, como lugar central mundial, um centro de informação em forma digital sobre educação à distância. Por quê? Porque os profissionais que trabalham nesta área no mundo todo têm muito mais informação nos seus computadores e seus pendrives sobre a educação à distância do que eles têm livros. Tem muitos livros, mas tem muito mais em forma digital, porque a forma digital existe já há uns 30 anos, e nós queremos centralizar isso, porque na medida que essas pessoas estão desaparecendo por causa de sua idade, tem que ter um lugar que permite que futuros pesquisadores, querendo saber como surgiu uma ideia, esse método de ensino à distância ou presencial foi bem sucedido ou não, porque quem mediu quantos conflitos haja entre essa pesquisa e aquela pesquisa. Isso só se acha em bibliotecas. Bibliotecas vão conviver, repositórios de conhecimento. É isso que eles são. E sem fazer isso, sem ter boas bibliotecas físicas ou digitais, nós não podemos construir novos muros de conhecimento. E é uma resposta muito simples. Muito bem. Professor Lito, nós, infelizmente, teremos que encerrar a atividade aqui e estaremos agora compilando todas as perguntas que não puderam ser feitas e enviaremos ao senhor por e-mail e, se o senhor puder, a gente, à medida que for respondendo, repassa novamente para as pessoas que nos enviaram. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Eu queria deixar o recado com relação à certificação deste evento. Está sendo colocado agora no chat para vocês um link de formulário de um Google Forms, porque como nós passamos um pouco do tempo previsto, iniciamos um pouquinho mais tarde por algumas dificuldades técnicas, então aquele link do Simpla para a inscrição ele já foi encerrado, mas está sendo colocado no chat para vocês agora um link do Forms, onde vocês colocam os seus dados para que a gente consiga fazer o check-in no evento e gerar o certificado a todos que estavam aqui assistindo a essa excelente conferência do professor Lito. Passo, então, agora as palavras finais para a professora Silvia e, em seguida, a professora Ana. Professor Lito, muito obrigada pelo seu conhecimento, compartilhar toda a sua experiência e esperamos, então, encontrá-lo em breve, né, com os alunos da pós-graduação, que também o aguardam daqui a pouquinho. E, mais uma vez, agradecemos em nome, né, de todos os professores que têm interesse e estão preocupados com a questão, né, do ensino remoto. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor Lito. É sempre uma aula conversar com o senhor. É sempre maravilhoso. Eu estava brincando com o pessoal no paralelo aqui, que dá vontade de fazer backup do seu cérebro, professor, de tanta informação que ele tem. Dá vontade de colocar um chip para a gente poder aprender cada dia mais. Muito obrigada, professor,
por ter doado esse tempo para a gente. A gente sabe que semana passada, sua semana deve ter sido super corrida, porque foi o evento da BED e a gente acompanhou. Foi excelente. Estaremos em Fortaleza no que vem, se Deus quiser, professor. Estaremos lá presencialmente, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E a gente teve mais de 200 participantes na nossa live, então foi um sucesso, todo mundo se sentiu prestigiado e o senhor conseguiu. O senhor falou que no começo que esperava ter cutucado os alunos, conseguiu tirá-lo da zona de conforto, todos participaram, muitos professores aqui também. Então, muito obrigada, professor Lito, de coração, por ter doado esse tempo para a gente, que a gente sabe que ele é muito precioso. E muito obrigado a todos os que nos assistiram e participaram do chat e fizeram as perguntas. Então, como a professora Anchieta disse, a gente vai compilar essas perguntas. Se o senhor concordar, professora, a gente te envia e depois a gente retorna para todos os participantes, ok? Então, eu gostaria de encerrar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar nesse momento para ir para a sala? Só gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe de apoio que nos auxiliou no chat, também organizando, compartilhando links e passando as perguntas. Na verdade, estamos nós três aqui junto com o professor Lito, mas tem um grande número de pessoas que estão nos ajudando do NIAD, do EduTech e parceiros aí da disciplina de pós-graduação. E nos vemos agora, os alunos da disciplina. Temos uma sequência em privado agora com o professor Lito para aprofundarmos algumas questões. Muito obrigado a todos que participaram e fizeram desse evento um sucesso. Obrigada a todos. Pessoal, só mais uma coisa, tem gente perguntando para mim, que evento de Fortaleza? Professor Lito, fale qual é o evento que teremos ano que vem em Fortaleza, que se Deus quiser será presencial. Se Deus quiser, exatamente. O evento de Fortaleza ia acontecer agora, nessa semana que passou. E a BED até pagou o aluguel da Centro de Convenções de Fortaleza para fazer o evento presencialmente. Com a pandemia, era necessário fazer virtual e decidimos fazer em duas partes. A metade, na semana passada, nas datas normais, 14 a 18 de março, não, desculpe, de setembro, e a segunda parte em março, aproximadamente, não me lembro as datas, eu acho que é aproximadamente a mesma coisa, ou 24, 28, alguma coisa assim. Se a situação de saúde no país, saúde pública no país melhora, será feito presencialmente, porque o auditório, o centro de convenções, tudo já está reservado lá, já está pago, e o contato pessoal para eventos, para networking das pessoas é muito superior no presencial do que a distância. Para o resto, foi muito bem recebido pelo público na semana passada, pelos comentários que nós recebemos depois de cada sessão, em geral. Então, no momento parece que vai ser virtual, mas se as coisas melhoram, então vai ser a distância. Se as pessoas se associam à BED, eles vão entrar na nossa lista de informações dia sim, dia não, sobre diferentes coisas acontecendo e vamos informar as pessoas sobre futuros eventos. Obrigado pela atenção. Obrigada, professora. Eu encontrei aqui, então, finalizando, vai ser o 26º CIAED, é o Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, explorando a variedade de estratégias ativas na EAD, de 21 a 24 de março de 2021 em Fortaleza. Então, tomara que estejamos lá presencialmente, professor, se não nos vemos virtualmente, ok? Muito obrigada a todos. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Tchau.